Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Você já percebeu como cada vez é mais difícil de prender a atenção de uma pessoa? Parece que a gente está cada vez mais impaciente. Quando você, por exemplo, entra num site e está buscando por uma informação, por quanto tempo você insiste nesse site até achar a informação que você precisa? Pois foi realizado um estudo e eles descobriram que quando uma pessoa entra num site e não acha a informação que precisa, ela fica ali no máximo por 8 segundos. Depois disso, ela desiste da tarefa. E esse tempo de 8 segundos não vale só para site, não. Ele vale para quando uma pessoa está vendo conteúdo em uma rede social. E vale também para quando uma pessoa está assistindo a uma apresentação, de uma reunião que você está fazendo, de um produto que você está apresentando, de uma ideia durante um treinamento. Portanto, isso quer dizer que a gente tem pouquíssimo tempo para prender a atenção dessas pessoas. Se no primeiro contato que eu tenho com a minha audiência eu já me comunico de forma errada, elas desistem daquilo que você vai falar para elas. Seja isso na rede social, quando você cria um conteúdo, ou seja isso dentro da sua apresentação, porque você está criando algo confuso que as pessoas em 8 segundos vão rejeitar e parar de prestar atenção em você. E é por isso que na nossa aula de hoje eu vou te ensinar qual é a regra para você conseguir criar um visual que prende a atenção das pessoas logo nos primeiros segundos. Eu sou André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E essa é uma informação que eu falo para todos os meus alunos durante os meus treinamentos de comunicação. Você tem que entender que as pessoas, elas não leem as informações, elas escaneiam. Olha esse texto aqui, por exemplo. Tenho certeza que você está conseguindo ler essa informação. Justamente por isso, você está escaneando todas as palavras. E isso você faz num website, você faz numa postagem de Instagram, por exemplo, e faz também no slide de uma apresentação. E no momento que eu escaneio essa informação, eu tomo uma decisão. Eu quero ou não quero continuar prestando atenção em você? E o problema é que se eu crio inicialmente um visual que é confuso, por exemplo, ali numa postagem de rede social, ou se eu entupo meu slide de informação, eu dificulto as pessoas de escanearem essa informação rapidamente. Elas perdem o interesse e abandonam você, abandonam a informação que você quer passar. Então, o meu principal trabalho nesse momento é organizar as informações de uma forma visual que facilite o entendimento das pessoas. E é por isso que eu quero te passar uma regra que é muito importante na hora de criar o visual da sua apresentação, ou até mesmo o visual de uma postagem em rede social que você vai criar, que é entender que as pessoas têm padrões de leitura, e um padrão de leitura que elas têm é o padrão em Z. Isso quer dizer que os olhos das pessoas vão ler as informações seguindo este movimento de Z na tela. É por isso que muitos websites, eles colocam informações importantes nesse padrão. Eu quero que primeiro a pessoa entenda onde ela está. Logo depois eu coloco a segunda atividade que é muito importante, que é fazer o login. Se ela ainda não é usuária, eu explico um pouco mais sobre a minha rede social nesse caso, e logo depois que eu explico, eu mostro para ela que ela deve criar uma conta, ou seja, eu criei um padrão de leitura em Z. A mesma ideia nesse exemplo. Eu tenho a chamada do meu negócio, logo depois a pessoa olha o visual, e esse visual conta uma história. Depois ela enxergar o visual, ela vai para as informações sobre o produto e ela vai ler de forma progressiva. Informação 1, informação 2, informação 3. Ou nesse exemplo de infográfico, em que eu tenho o texto e uma imagem que representa a minha ideia principal. E eu vou fazendo a pessoa navegar nesse formato de Z por todo o meu material. Só que se eu criar um visual como esse, apesar de ele ser criativo e bonito, eu dificulto o fluxo de leitura das pessoas. Me conta aqui nos comentários, você consegue dizer com 100% de certeza qual é a primeira informação que as pessoas devem ler? Será que primeiro elas devem ler a palavra importância? Ou será que são abelhas? Ou será que é o texto? Não dá para saber, é um fluxo de leitura confuso. E você se lembra que as pessoas dão no máximo para você ali 8 segundos do tempo delas antes delas se entediarem ou antes delas mesmo se sentirem confusas e desistirem da tarefa? Então, para conseguir construir um visual estratégico que comunica uma ideia rapidamente, você precisa de 3 coisas essencialmente. A primeira delas é definir o fluxo de leitura de informações. Eu, que sou o criador do material,
Preciso saber e planejar estrategicamente o que eu quero que as pessoas leiam primeiro, depois por segundo e depois por terceiro. Uma vez que eu defini qual é o fluxo de informação, eu vou criar contraste, mostrando aquilo que é mais ou menos importante. Para você pode ser muito óbvio, mas para as pessoas que estão vendo a informação pela primeira vez, pode ser que não seja. E é por isso que a gente vai utilizar tamanhos diferentes de fonte, itálico, negrito, cores diferentes, para destacar aquilo que é mais importante e que elas devem olhar primeiro. E por último, você vai fazer o que eu chamo do teste da bandeja. O teste da bandeja é a ideia de imaginar que o seu slide, que a sua postagem é como se fosse uma bandeja. Você tem ali diferentes elementos que você deve distribuir nessa bandeja, como por exemplo uma caixa de texto, ícones, talvez uma foto. Cada um desses elementos tem um peso diferente. Uma foto muito grande é bem pesada. Um título que está em negrito também é bem pesado. Então eu nunca vou colocar esses dois elementos no mesmo lugar. Uma foto com o título vai deixar o lado da bandeja muito pesado e ela vai tombar. Então eu coloco o título de um lado e a foto de outro, porque dessa forma a gente consegue criar uma bandeja mais equilibrada. E com essas 3 regras você consegue criar um visual que seja mais estratégico e que facilite o fluxo de leitura. Olha só como a gente criou um fluxo de leitura em Z, em que ela lê primeiro o título da esquerda para a direita, vê a imagem da abelha no segundo ponto e logo depois a gente conduz para a terceira informação com a porcentagem e a pessoa vai ler o restante das informações aqui no quadrante 4. E eu utilizei tamanhos de fontes diferentes, negrito, cores para tendenciar o meu usuário a ler a informação da forma que eu quero. E também distribuir as informações como se fosse uma grande bandeja, em que a foto que tem mais peso fica para o lado direito e o texto para o lado esquerdo. Dessa forma a bandeja não vai tombar. Mas é importante que você entenda que de nada adianta a gente fazer um visual que é criativo, que é bonito, se eu não tenho algo muito importante junto com o visual. Além de toda essa estratégia, você também precisa criar uma narrativa que seja envolvente. Não é simplesmente jogar uma informação em um layout bonito, em um design do Canva, em um template legal de PowerPoint. Eu preciso criar um título, uma chamada que desperte o interesse da minha audiência, que se conecte com o problema que eles têm. Porque aí sim, facilitando o fluxo de leitura e colocando uma informação que é interessante, você consegue prender a atenção, que é o mais importante de tudo no fim do dia. Não adianta nada você ter o interesse por 8 segundos e depois elas desistirem daquilo que você vai apresentar. Mas para te ajudar, eu criei uma outra aula aqui no YouTube com estratégias de como você pode criar um bom gancho para a sua apresentação ou para o conteúdo que você cria em redes sociais. Se você quer o link para essa aula completa, é só você deixar aqui nos comentários a palavra gancho. Se você gostou da aula de hoje e quer continuar desenvolvendo a sua capacidade de comunicação para conseguir ser mais claro, ser mais envolvente, mais persuasivo e além do seu conhecimento técnico no seu trabalho, você pode se inscrever hoje mesmo no meu treinamento. Para ter todas as informações e se inscrever hoje com uma condição especial para você, que é aqui assinante do meu canal do YouTube, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. E também não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na FF Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.